Ei pessoal, tudo bom? Aqui é a Paula e hoje eu vou contar para vocês como que eu fazia as atividades do Guilherme. Eu já respondi algumas perguntas onde as pessoas perguntavam sobre materiais e quando eu comecei a educação domiciliar eu não comprei nenhum material pronto, exceto de matemática. Então eu preferi eu mesmo fazer as atividades e planejar e ver sozinha sem nenhum material pronto. E aí muita gente questiona, né? Pergunta como é que eu fazia, por que eu tomei essa decisão. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essa situação e sobre como planejar uma aula, né? Eu vou explicar para vocês como eu fazia para vocês adaptarem e fazerem aqui na sua casa também. Eu vou começar explicando o porquê que eu tomei a decisão de escolher eu mesmo fazer o material. Eu já comentei em alguns outros vídeos respondendo perguntas que eu fui muito empolgada no começo, né? Eu conheci a educação domiciliar, comecei a seguir várias famílias e assim, quem está nesse processo de conhecer esse mundo novo é toda uma janela que abre para você. Muitas leques de muitas possibilidades, coisas que você nunca imaginou que existia, né? Então eu fiquei assim, querendo colocar tudo ali dentro do planejamento do Guilherme, porque tudo era muito bom. Eu vi muitas coisas boas, eu vi muito material bom e eu queria, né, absorver tudo, eu queria tudo ali pra mim, queria colocar tudo dentro da minha casa. Eu via os exemplos das famílias que aplicavam educação domiciliar, que faziam homeschooling. Eu vi os exemplos dela, como as crianças se desenvolviam, e eu queria aquilo pra mim, claro, né? Só que aí eu fui começar a perceber como eu fiquei esse um ano só estudando, né, vendo. Então eu tive tempo de me empolgar e de me acalmar. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, pra você não passar pela mesma coisa, porque provavelmente você não vai ter esse tempo todo, né, talvez já está aí educando seu filho, essa questão da pandemia também, né? Seu filho sem aula, não foi alfabetizado ainda. Então, assim, não tem muito tempo a perder. Então eu tô falando tudo que eu passei para que você perca menos tempo do que eu. Aí, voltando à história. Eu tive esse tempo, consegui me organizar ali, ter essa calma, entender que não era assim, sabe? Os exemplos e os materiais realmente são muito bons, mas eles talvez não se encaixariam dentro da minha realidade, dentro do que o Guilherme precisava, dentro do que eu queria aplicar e o que eu podia aplicar. Eu fiz um teste com o material, muito bom mesmo. Eu gostei muito do material. Eu pedi um exemplar para experimentar e assim, não deu muito certo. Eu percebi que o Guilherme não teve uma boa aceitação, que a gente ia ter muito problema, que ele não gostou daquele material, ele não ficou... Não que a criança precise gostar de tudo, porque eu não educo ele assim, né? Tem coisas que ele precisa fazer mesmo não gostando, a vida é assim. Mas eu também não podia fazer com ele o mesmo que estava acontecendo na escola, porque a escola, ela tem um padrão, ela tem uma métrica e ela tem que seguir aquilo ali. E aí, né, o Guilherme não estava se adaptando àquele esquema da escola, né, o modelo que é uma escola, ele não se adaptou àquilo ali. E eu estava tirando ele da escola por esse motivo, pelo motivo dele não ter se adaptado. E aí eu iria fazer a mesma coisa com ele, né, eu refleti isso. Se eu colocasse o material que eu gostei ali,
e forçasse ele a utilizar aquele material que não seria o melhor para ele, eu estaria fazendo a mesma coisa que a escola fazia. Eu ia estar querendo forçar e enfiar ele dentro de um quadrado que ele não era quadrado, ele era redondo, né? Então eu percebi que eu ia estar fazendo a mesma coisa e não ia ter sentido eu ter tirado ele da escola. Era melhor ele deixar ele lá na escola, então, já que era para fazer algo que não seria bom para ele. E aí, então, o que eu decidi? Eu decidi que eu iria pegar uma apostila que eu encontrei na internet, em PDF, e eu ia começar a imprimir aquela apostila com outras atividades, e eu ia seguindo assim. Aí a gente começou a fazer também, e eu percebi que essa apostila, os exercícios, eles eram muito repetitivos. Eram praticamente a mesma coisa, só que mudava os temas, né? Por exemplo, estava trabalhando RR. Eram as mesmas atividades que tinham em J, por exemplo, né? Quando eu estava trabalhando a letra J. Então, assim, estava bem repetitivo e ele já não estava se interessando tanto, nem eu estava me interessando tanto em aplicar. Mas eu gostava da ordem que a apostila tinha, eu gostava da ordem que ela tratava as coisas, né? Então, eu fazia o seguinte, eu ia lá na apostila, pegava aquele assunto, né, aquele tema, e fazia uma atividade. E foi aí também que eu comecei a utilizar o livro da Cecília Meirelles, Isto Aquilo. Para quem está em alfabetização, pré-alfabetização, assim, esse livro é uma joia rara, é uma preciosidade que a gente tem na nossa língua e que não é usado, né? A gente não vê raramente esse livro sendo usado dentro das escolas. Às vezes sai uma poesia ou outra, mas o livro mesmo nunca é pedido, eu nunca vi, né? Então é uma tristeza porque é um livro riquíssimo e maravilhoso para a alfabetização. Então eu usava uma poesia de Cecília Meirelles dentro daquele tema. Aí então eu vou mostrar para vocês como que eu fazia, como que eu aplicava isso e como eu pensava. Só lembrando aqui, que eu tinha esquecido de comentar, que eu comecei também, mesmo não sendo na ordem, observar as dificuldades que o Guilherme tinha para reforçar, usando como base algum poema, né, do livro Isso é Aquilo. E aí, por exemplo, o Guilherme, ele tem muita dificuldade, até hoje ele tem um pouquinho, mas ele tinha muita dificuldade em identificar o B e o D. Não importa se era cursivo ou, né, em letra de forma. Ele tem essa dificuldade de identificar. Aí eu usei o poema da bailarina. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi nem fá, mas inclina o corpo para cá e para lá. Então o que a gente fazia? Eu peguei esse poema, deixa eu mostrar aqui. O poema, né? Aí você pode ver que eu coloquei ele para escrever o que era B ou D ou P, né? P e Q também. Ele estava com essa dificuldade. Eu coloquei ele para escrever, né? Preencher aonde que era aqui e memorizar. A gente sempre memorizava o poema. Então, ele memorizou o poema, ele memorizou essa parte e a gente fazia outras atividades. Por exemplo, ache no poema a palavra que rima com, aí aqui, menina. Aí ele achava bailarina, ele tinha que escrever aqui bailarina, sabe? Ré, aí ele via qual que é a palavra que rima com ré. Pé. Então ele também já ia começando a perceber essa situação da rima, porque ele não foi alfabetizado no método fônico, que o método fônico
ele tem muito disso, né? Ele usa muito desse recurso de rima, de ouvir o som das letras. Então eu tive que voltar um pouco essa parte com ele, porque ele estava com muita dificuldade. Quando eu comecei a usar esse método, eu percebi que a leitura foi muito mais fluida, né? Ele conseguiu ler muito mais rápido. E ele teve menos dificuldade. Então eu comecei a trabalhar essa questão da escuta, dele prestar atenção nos sons. Sempre que eu, por exemplo, ele, menina, a gente ditava aqui a palavra, né? O que rima com menina, eu pedia para ele falar os sons, né? Por exemplo, menina, e, i, a. Assim, ele já ia memorizando esses sons e identificando, no caso, que era essa dificuldade dele, o som do B, o som do P, o som do Q e como se escreve. Aqui do outro lado, eu fiz assim, ó. Não conhece nem lá nem si, mas fecha os olhos e sorri, que é a continuação do poema. Roda, roda, roda com os bracinhos no ar, e não fica tonta, nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu, e diz que caiu do céu. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina, mas depois de todas as danças também quer dormir, como outras crianças. Então ele fez a mesma situação aqui, memorizou essa parte do poema e preencheu, continuou preenchendo. Então aqui a gente fez em um dia. Isso aqui também é importante, ver o ritmo que o Guilherme tinha. Ele dava conta de fazer isso aqui num dia, memorizar, começar a trabalhar a memorização dessa parte. A gente memorizava um tempo, aí parava, eu ficava, a gente ia fazer almoço, eu começava a memorizar, ele ia almoçar, a gente continuava, a gente ia durante o dia todo, né, memorizando o poema. Mas essa era o que ele conseguia fazer. Eu não podia forçar ele, entende? Às vezes, se eu comprasse o outro material, eu estaria forçando muito ele fazer além do que ele conseguia entregar. E isso, ele começou assim. E ele terminou conseguindo coisas muito maiores. Então, por isso que eu falei que ele evoluiu muito. Porque ele estava numa situação, né? Ele terminou o ano de 2019 que ele dava conta de fazer isso num dia. E a gente ia fazer. Assim, quando eu falo dar conta, eu poderia deixar ele fazer meio de qualquer jeito e fazer muito mais. Mas eu também partia do princípio de fazer bem feito, né? Então, não importa se a gente ia escrever naquele dia uma única palavra. Aquela palavra ele tinha que dar o melhor que ele conseguia. E ele não estava muito acostumado com esse ritmo, né? Então, bailarinas. Tem vários lugares aqui que pode ver que eu apaguei a palavra umas 10 vezes. E eu apagava a palavra toda vez. Se ele estava errando porque ele realmente estava errando, que tinha uma dificuldade, que dá pra ver claramente, principalmente eu sei que ele acabou de conseguir fazer um P bonito, um P certinho, redondinho, no tamanho certo. E depois ele tá fazendo a mesma palavra, a mesma letra de qualquer jeito. Você consegue perceber. Então, assim, se eu percebia que ele estava fazendo de qualquer jeito, ou que ele não estava aprendendo, que ele estava com dificuldade ainda, eu não avançava. Eu ficava ali com ele até ele compreender aquilo, até igual essa questão do P, do B, do Q, a gente fez um monte de atividades, eu imprimi várias atividades, então eu reforcei muito. Como eu disse, ele ainda tem essa dificuldade, mas eu vi que ele estava melhorando bastante mesmo. Hoje ele tem essa dificuldade, mas quando ele está mais cansado, igual agora nas férias, ele ficou um tempinho, né, sem fazer atividade, mas a gente procurava ler sempre. Só que quando ele foi escrever, ele já não sabia, mas ele pediu para eu relembrar ele como é que escrevia. Mesmo ele visualizando, mesmo ele lendo nas férias, né, que a gente não tirou férias de leitura. Ler a gente não tira férias aqui em casa.
Então, assim, eu não passava de um ponto, eu não... Se eu vi que tava com problema ali ainda, eu ficava ali, não importa. Se alguém, outra pessoa tá evoluindo, se uma criança mais nova que ele já tá fazendo uma coisa muito melhor, não importa. O Guilherme, ele precisava daquilo ali, desse tipo de atividade. Então eu ia fazer o que ele estava precisando ali para poder ajudar, porque inclusive foi por conta da leitura, da escrita, da alfabetização que a gente, assim, foi o maior peso. Teve outras coisas, né, mas isso aí foi um peso grande. O fato dele não estar se desenvolvendo como as outras crianças, como ele deveria dentro da escola. Então, eu também sempre fazendo caligrafia. Aqui ele copiava uma palavra e era uma luta ele conseguir copiar às vezes uma palavra. Aí aqui, ó, aqui foi no dia 1, esse aqui, e esse aqui já é no dia 2. Então, assim, era uma página por dia na luta e no sofrimento. Aí eu também fazia ditado, né? Eu utilizava muito de ditados e formar frase para ele ter esse conceito de frase que ele também não tinha. Ele juntava tudo numa frase, né? Ele não entendia que tinha um espaço entre as palavras. Então, voltando também ao método fônico, eu falava uma frase e pedia para ele ver quantas palavras tem na frase, batendo palma, ou então tem alguns vídeos no Instagram com fichinhas aí, por exemplo, a bala caiu no chão. A bala caiu no chão. Quantas palavras tem na frase? Então eu voltei, eu fazia ele estava nesse ponto, mas ao mesmo tempo eu também voltava com ele em uma situação anterior, né? Em um ponto anterior, para reforçar isso que ele não teve na alfabetização dele. Essa consciência fonológica. Então eu sempre repetindo, falando quais sons de cada. Agora vamos ver a palavra. Quais são? Quantas sílabas tem? Bala. Aí a mesma coisa, bala, né? Ou batendo palma, ou com fichinhas, ou com pedrinhas, ou então dando risquinhos. Então assim, a gente ia mudando ali, mas eu fazia muito esse tipo de atividade com ele para ele ter a consciência fonológica. Então, nessa atividade, depois eu fiz um ditado também com as palavras do poema, né? Então aqui o corpo, menina, dó, pé. Então ele ia escrevendo as palavras que estavam no poema. Palavras que ele já tinha memorizado, palavras que ele já conhecia. E também eu fazia algumas atividades para que ele entendesse como funciona um poema, vamos dizer assim, né? Quantas estrofes, para ele saber o que é estrofe, quantos versos, quem é a personagem principal, para ele ter um pouquinho, né? Eram coisas bem básicas, mas só para eu ver se ele estava entendendo, se ele estava compreendendo aquilo ali, se ele estava entendendo qual história estava sendo contada, o que estava no começo, o que estava no meio, o que estava no fim. Então eu sempre fazia também isso com ele. Ele leu alguma coisa, eu pergunto, quem é o personagem principal? De quem é a pessoa principal aqui? Quantos personagens tem? A bailarina, ela queria fazer o quê? Então assim, sempre perguntando ele para ele ter essa noção. Eu também fazia atividades como essa aqui, ó. Por exemplo, aqui a gente estava estudando o som do R, né? O som forte e o som mais fraco dentro da palavra. Por exemplo, barata, ou então rato. Tem um som diferente. Então aqui, aí eu pedia para ele,
Eu coloquei várias palavras, pedia para ele riscar, né, para ele circular o R. E aí, quando ele circulava, eu perguntava, nessa palavra, qual é o som que o R está fazendo? Aí ele falava qual que era o som. Aí ele mesmo percebeu que quando o R está no começo da palavra, ele tem um som diferente de quando ele está no meio da palavra. Sozinho, né? Porque quando está dois R's, mas aí a gente ia chegar mais pra frente. Então aqui já é, essa atividade aqui já é seguindo o cronograma da apostila que eu falei. Ela trabalhava o R. E aí eu coloquei também, assim, essa é uma atividade que eu vi lá que eu gostava bastante, o Guilherme também gostava de fazer, que tem aqui, aí o que a gente está trabalhando, né? A letra, Rá, Ré, Ri, Ró, Ru, e aí ele vai ligando e formando a palavra. E aí eu peguei um poema da Cecília Meirelles, com a letra R, né? Que ela brinca com a letra R, que é o jogo de bola. Que fala bela bola, e também no B, porque eu não deixei até hoje de trabalhar. Então, sempre olhando assim as dificuldades. Eu escolhi, olhava lá o poema e escolhendo de acordo com o tempo, né, da apostila, o cronograma da apostila, que a apostila estava sugerindo para trabalhar. Eu ia vendo as dificuldades do Guilherme para poder reforçar mais as dificuldades dele e procurando algum poema ali que se encaixasse em tudo isso. Então, eu tinha escolhido o jogo de bola, né? A bela bola rola, a bela bola do Raul, a bola amarela, a da Arabella, a do Raul, azul. Então, ele foi memorizar, mesma coisa, memorizar o poema. E aqui eu pedi para ele circular, falar o número de verso, estrofe. E pode ver aqui também que ele estava espelhando bastante os números, ó. Não sei se... Ó, os números também estavam bem espelhados. Mas aí eu já trabalhava os números na parte de matemática. E eu deixei aqui os números por uma questão minha mesmo. Como eu não estava trabalhando ali, o foco não era os números, eu deixei ali o que ele tinha feito, né? Porque isso aqui ele fez só para ele ter uma noção. Ele só escreveu ali para ele contar. Ele não precisava escrever os números, não fazia parte do que eu pedi. Então eu deixei um pouco ali esses números para eu poder lembrar, na verdade, que para reforçar isso aqui, porque eu voltava, né, vi o que ele teve de dificuldade ou não, e depois a gente corrigia. Pois eu mostrava para ele que ele tinha errado, tá, gente? Isso é importante, mostrar para a criança que ela errou, e a criança não vai ficar frustrada, traumatizada, igual tem um caso polêmico da borracha, né, que algumas reportagens falando que a borracha foi banida das escolas porque frustrava as crianças. Se falar que não pode, falar que a criança errou. Não, aqui a gente falava que errou, né? Eu sempre falei, não tem problema errar, você pode errar a vida inteira, ele pode errar o tempo que você quiser, quantas vezes você quiser, mas errar de verdade, não fazer hora e não fazer mal feito de propósito, né? Não fazer com preguiça. Mas erro mesmo, igual como esse, errar, principalmente quando eu estou apresentando uma atividade nova, quando eu sei que ele ainda não faz, não tem problema, a gente vai fazer, eu vou explicar, vai apagar, vai fazer de novo. Se não aprendeu, vai ficar ali mais tempo. Então tem que falar pra criança que ela errou, tá? Pode parecer óbvio, mas para algumas pessoas não é. Então também aqui uma atividade de cópia da palavra para ele aprender, né? Para ele ir lembrando de como se escreve, quantas estrofes o poema tem aqui, ó. Quantos versos. Então isso aqui foi para ele mesmo fez para lembrar, para conseguir contar, né? Aqui, pinte a bola de acordo com o dono, para ver se ele lembrava de quem era a bola, né? Qual a cor da bola de cada um.
marque o X na característica que não é da bola. Então, que no poema não falou que é característica da bola. Então, tudo isso para ver se ele estava lembrando, se ele estava compreendendo aquilo que ele tinha acabado de ler. E o Guilherme, neste poema, ele teve uma dificuldade muito grande de memorização. Foi muito difícil de memorizar esse poema. Ele ficou muito tempo, foi bem confuso para ele, esse jogo de palavras que a Cecília Meirelles usa aqui. E foi bom, por isso que eu falo que é um livro rico, né? Porque ele vai mostrando as dificuldades da criança na leitura, vai mostrando para você e vai fazendo. Teve um poema, uma dificuldade que o Guilherme estava com a letra M, né? Tipo, ambulância. Então ele achava que tinha acento, ele não estava compreendendo que era um som mais duas palavras, né? Duas letras, um som mais duas letras. Então só de ler um poema da Cecília Meirelles ele já compreendeu, né? Que era o Tanta Tinta. Ele entendeu, compreendeu e só de ler ele já entendeu, já sabia qual que era o som do M, do N. Eu nem precisei falar aquela regrinha, né, de antes de P e B, é o M. Ele já entendeu, já foi escrevendo, foi fazendo atividade sem nenhum problema. Porque quando eu falei a atividade, eu queria ver se ele tinha escutado o som, se ele tinha compreendido aquilo. Então eu não falei nada, não falei quais palavras eram com N e quais palavras eram com M. E não eram as palavras do texto. E quando ele foi escrever, ele escreveu facilmente, escreveu tranquilo, ele não teve dificuldade nenhuma. Então só de ler um poema, ele estava com uma dificuldade que só de ler ele já conseguiu compreender. Outra atividade que eu gostava muito era os ditados visuais, né? Aí eu fazia os desenhozinhos, eu fazia à mão os desenhos, tá vendo? E aí ele escrevia a palavra. Pode ver que começou a ter mais atividade, ele conseguiu fazer mais coisas, né? Ele escreveu, antes ele escrevia 3, 4 palavras. Agora ele já conseguia escrever muito mais. Começou com letra bastão. Observa como que melhorou a letra. Tá vendo? Letra bastão. Aqui, ó. O grama que eu falei, ó. Gram, tio, MA. Que ele tinha essa confusão. E olha aqui como a letra dele já estava. Árvore, carta, sorvete. Então, quando eu falo que a gente vai observando e vai vendo que a criança está aprendendo, que a criança está evoluindo, é nisso. É com os registros, né? Como se você faz atividade em folha, você vai guardar. Então, você percebe claramente que a criança está evoluindo. Uma coisa que ela tinha uma dificuldade, né? Escrever o grama com acento. E depois compreender que não tem acento, que é o som do A junto com o M, que faz esse an, que não é o tio. Né, você consegue observar, você consegue ver como que a criança está evoluindo ali a cada dia. Ver que ela, no caso do Guilherme, conseguia escrever, né, pouquíssimas palavras aqui, 3 palavras e algumas letras lá no primeira atividade. E aqui escrever com capricho, com empenho. Então a gente vai observando, você consegue claramente ver uma diferença, né? Só de pegar o caderno, só de pegar as atividades dele e folhear, você percebe essa diferença.
eu também gostava de fazer as atividades assim, ó, de embaralhar a palavra. E aí ele tinha que saber qual que era a palavra. E ele adorava essa atividade, né? E eu escrevia o enunciado para ele ler. Porque nesse ponto ele já estava lendo bem melhor. Então aqui eu coloquei, passou um furacão por aqui e embaralhou as sílabas. Descubra quais são as palavras abaixo. Então aqui, ó, babe, aí era bela. Aqui, amarela, azul, bola. Então eu embaralhava aqui as sílabas e ele juntava para ele ter essa noção de sílaba, para ele, né, ter. Era uma atividade que ele gostava bastante e eu também gostava de aplicar, mas essas também de preencher, que ajudava muito ele ter a compreensão de qual palavra que é, de treinar mesmo. Isso aqui ajudava ele a treinar muito a ortografia. Aí eu continuei seguindo o cronograma dessa apostila. E aí a apostila acabou. E eu continuei, né? Aqui foi uma atividade que eu fiz de SS e S, né? O som de 2 S e um S. Então também de preencher. Aí ele tinha que saber, e sempre voltando, pessoa. Quais são os sons da palavra pessoa? Aí ele tinha que falar, separa a sílaba de pessoa, né? Tudo isso oralmente, não escrevendo. Então aí ele separava a sílaba, então pessoa. Então aqui, asa, aí ele percebeu que toda vez o SS ele separa, o SS nunca ficava junto. Então, assim, eram coisas que ele mesmo ia percebendo com a atividade da gente fazer o som de cada letra e a separação de sílaba. Então, sempre que a gente pegava uma palavra para trabalhar aquela palavra, não importa em qual atividade, ele tinha que falar para mim quais eram os sons e separar as sílabas oralmente, né? Com palma. E ele achava o máximo, ele adorava. Era uma atividade que não tinha problema com ele, né? Ele adorava, ele já até esperava, e se por algum motivo eu esquecia, ele lembrava. Então, assim, isso ajudou muito ele na compreensão e na escrita, porque ele tinha muita dificuldade em escrever uma palavra, em formar. Eu pedia a ele para escrever uma palavra, ele não conseguia fazer esse processo. E a partir do momento em que eu comecei, que eu voltei lá no começo, de como trabalha o método fônico, lá no comecinho, mesmo ele já sabendo ler um pouco, já tendo uma noção de escrita, eu voltei lá atrás, para ele aprender os sons lá no comecinho. Então, que essas atividades as crianças fazem no método fônico bem antes de começar a escrever de fato, né? Principalmente cursiva, começar a ver. Então, uma das primeiras coisas que a criança faz é compreender os sons. E eu tive que voltar, e quando eu voltei, né, em vez de avançar mais, cada vez que eu voltava, eu via que a gente dava 1000 passos à frente. Então, às vezes você vai precisar fazer isso, vai precisar voltar com seu filho. Só que o voltar não vai ser um atraso, vai ser um ganho de tempo. Porque se você avançar sem a criança saber, sem ele estar consciente daquilo que está fazendo, sem ele aprender de verdade, então, ele não vai ter aprendido aquilo e lá na frente vai dar problema. Então, na verdade, o voltar, né, dentro da educação, na hora que você está, principalmente na alfabetização, dar um passo para trás é um grande passo para frente, né? Pode ser irônico, mas é. Então, aí a apostila acabou. E aí eu comecei, eu fiz algumas atividades também pelo computador, né, para facilitar um pouco a minha vida. Eu fiz as atividades pelo computador.
a gente fez, eu arquivei, né? Mas eram sempre nesse mesmo modelo. Tinha um poema, igual no caso do O Tanta Tinta, ele está até no... Eu até disponibilizei no Drive. Então, tá lá, é a mesma coisa. Decorou o poema, trabalhou a questão do ditado visual. Então, assim, não saía, as atividades que eu fiz impressa não saía muito do que tá aqui no caderno, não. Então, continuei fazendo dessa mesma forma, sempre pegando uma poesia e trabalhando ela. Para ele ter a noção do CH e do X, né, saber essa diferença entre o som, que tem o mesmo som, às vezes, mas na hora de escrever são letras diferentes, eu usei o poema Pescaria, né? Cesto de peixes no chão, cheio de peixes no mar, cheiro de peixes pelo ar e peixes no chão. Chora a espuma pela areia, na maré cheia. E aí vai, né, trabalhou o tio, né, eu trabalhei aqui nessa atividade, eu trabalhei o tio, comecei a introduzir, falar para ele prestar mais atenção, né, na questão do chão, né, vão, mãos, né, o mar vem, as mãos do mar vêm e vão, né, então o acento, eu já comecei a mostrar para ele a diferença na questão do acento, que tem um som diferente aí quando tem acentos, né. E aí a gente continuou trabalhando e eu trabalhei com ele até o final do ano, que não era o que eu esperei, não era o que eu tinha planejado, então já comecei a acentuação com ele, né? Então eu usei o poema da avó do menino. A avó vive só, na casa da avó o galo virou. Teve outro poema que eu usei que fala o acento do vô e da avó, de Tássio Costa, que fala, né, que tem um poema que fala: o vô e a avó não gostam de confusão, prestam muita atenção. Vovô se escreve de um jeito que vovó não escreve, não. Então aqui ele já começou a separar a sílaba escrito, né? Eu já comecei a trabalhar assim, já tinha trabalhado um pouco antes. E trabalhar acento agudo e circunflexo, né? Aqui também que ele teve que descobrir qual que era o acento. Então sempre eu ia no som, né? Nenê, nenê. Ó, aqui como que é o acento, qual que é a sílaba tônica. Então comecei a trabalhar com ele essa questão, né, da acentuação, sílabas tônicas. E aí eu já estava nesse ponto, eu já estava pensando neste ano, que esse ano a realidade mudou, né? E eu iria ter um bebê. E eu não sabia se eu ia ter, porque eu vi, demanda bastante tempo, né? Por mais que eu sabia o que eu queria do próximo ano, quais as atividades, o que eu queria dele desse ano, né? Eu não saberia se eu ia ter tempo, eu não sabia se eu ia ter tempo de fazer. Aí o que eu fiz? Eu fui procurar um material. E aí, por quê? Porque a realidade mudou, né? Por mais que para ele seria bom continuar assim, eu fazendo as atividades, porque eu sei que ele tem demandas diferentes, eu escolhi o material, né? E no meu post eu falo de todos os materiais que eu uso, de tudo que eu uso, tá num post que eu fiz no Instagram sobre o planejamento. Então eu comprei o material
E eu não vou utilizar o material, não da forma, né? Mas não vou usar no tempo que ele foi proposto, né? Que a família que fez, ela fez uma proposta e que aquilo ali não se encaixaria para o Guilherme ou para a nossa realidade. E eu acredito que não tem problema algum. Por quê? Porque é isso, você pega o material e você se adapta a ele, né? Você não tem que servir ao material, o material é que tem que servir. Você tem que fazer, se você quer uma educação personalizada, é isso que você tem que fazer. Não é pegar o material e você ver que aquilo ali é muito, porque ele não consegue. O material é proposto para fazer em um mês. E assim, muito provavelmente eu não vou fazer em um mês com o Guilherme, eu vou continuar, a gente está em adaptação. Aí eu comecei a fazer com ele atividades parecidas com o que o material, né, iria propor para ele no outro ano. Então a gente começou já a trabalhar a memorização, a gente já trabalhava, e a gente começou a trabalhar com dicionário, com vocabulário, né, com cópia, ditado das palavras. E para quem fazia uma palavra, né, uma atividade de fazer uma palavra por 2, 3, 4 por dia, né, ele já conseguia ler um poema inteiro. Esse aqui é o poema da cigarra e da formiga. Fazer o vocabulário, procurar no dicionário, escrever, né, o significado da palavra e essa página inteira de cópia. Então, assim, como que você sabe que meu filho evoluiu? É simples, né? Só de olhar o que ele conseguia fazer e o que ele terminou o ano conseguindo é muito diferente. Então, o que eu fiz foi isso. Comecei a aplicar uma atividade bem parecida com o que iria ser proposto. E ele conseguiu fazer muito tranquilamente. E aí, eu percebi que o material que eu comprei, ainda não tinha lançado, e quando lançou, ele estava trabalhando exatamente, começava exatamente da onde eu parei. Então, eu peguei a primeira atividade, a primeira lição ali, e eu apliquei no final do ano, sem muita pretensão, só para ver como ele iria responder àquela atividade. Então, assim, se você está pensando em comprar um material X, Y, faça algumas atividades, faz isso, vê, porque normalmente os materiais dão amostra, né? Pega aquelas amostras, ou então a pessoa mostra o material. Faz umas atividades parecidas com o seu filho para ver como que ele vai reagir. Até para você fazer o seu planejamento também, ver como que ele vai reagir àquele material, se você vai conseguir aplicar o que é proposto, porque não adianta você se forçar a fazer uma coisa que não vai conseguir, que você não vai conseguir cumprir. Inclusive, você vai estar passando uma mensagem muito ruim, né, para o seu filho de desistir. Então a gente tem que ser realista, pé no chão, daquilo que a gente consegue. Então eu não falo com ele, eu quero que você faça tantas coisas, eu dou quantas páginas eu quero que ele faça do material, mas é um prognóstico bem realista, né? Eu espero dele algo que ele vai conseguir me entregar, que eu sei que ele consegue me entregar. Às vezes a gente tem um pouquinho mais de dificuldade. Ele já sabia memorizar muito bem, teve dificuldade de memorizar o poema, né, da bola. Então, assim, você vai indo, sabe, sem forçar o seu filho. Porque se você fizer isso, não vai estar tão diferente do que acontecia, né, do que a escola. Você não vai estar dando a ele a melhor educação para ele, sendo que você poderia dar. Então, assim, o conselho que eu dou quando você for planejar é não se baseie pelas outras crianças, né? Se inspire, é muito válido, como eu falei, tem muita coisa boa, tem muito material bom. E é exatamente por ter um leque, né? Tem alguns que são mais sisudos, que
que são mais focados, tem outros que são mais lúdicos. Então, assim, para você escolher, observa o seu filho antes de tomar essa decisão. E principalmente faz o que eu disse, faz o teste. E se for o caso, faz um material para ele que não é tão difícil. Pega um material que você gostou, usa como base, né, do que ele está fazendo e vai você mesmo fazendo as atividades. E aí, com isso, você vai pegando o ritmo, vai aprendendo também, estuda, lógico, sobre consciência fonológica, estuda sobre o que você está fazendo ali, né? Eu também, no trajeto, né, no tempo, eu estava estudando. Então, eu comecei, a questão do livro mesmo foi dentro dos meus estudos, que eu vi como que era precioso esse livro, como era muito bom. Então, eu estava deixando, né, um material maravilhoso. E o livro tá aí, é gratuito na internet, tem também para comprar o livro físico, né? Então, assim, é pensar e olhar o seu filho. É assim que você vai planejar essa aula para ele, é assim que você vai decidir qual material você vai usar para ele. Então, é isso, observa o seu filho, observa, faz os testes, sabe? Vai olhando, faz uma atividade. Se não deu certo aquela atividade, não força, tenta outra, ver que ele tá muito bem com esse tipo ele gosta desse tipo de exercício. Então, faz mais aqueles exercícios, né? Volta a falar. Eu sei que a criança precisa fazer. Ele, por exemplo, cópia, ele odeia. Mas é uma coisa que ele precisa fazer. Ele precisa treinar a caligrafia, ele precisa treinar a ortografia. Então, ele precisa fazer aquilo ali. E a questão do vocabulário também. Ele gosta de procurar, mas não gosta de escrever. Então, assim, eu sei que ele precisa. Então, ele vai fazer o que precisa. Só que eu também posso fazer algumas atividades ali dentro do que ele precisa, que vai ser mais aceita por ele, que ele vai gostar mais, que vai tornar aquela atividade um pouco mais leve, né? Tipo, tem cópia aqui, mas logo depois tem uma atividade que ele gosta de fazer, então não vai ficar maçante e ele vai conseguir ir indo mais longe, né? Então, assim, eu acho que a lição que eu posso passar, né, o conselho que eu posso passar hoje é esse, de você observar o seu filho antes de tomar várias decisões. Eu sei que eu sempre falo isso e eu vou continuar falando isso, porque é esse o segredo, né? Observar a criança, observar a sua vida, ser pé no chão e realista. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que eu tenha conseguido mostrando aqui dentro das minhas atividades que eu aplicava com o Guilherme, te ajudado. Comente, fale o que você acha e até o próximo vídeo.